Aquisição de língua. Educação de alunos bilíngues. Em Moçambique há uma grande demanda de escolas bilíngues, principalmente de língua inglesa. Este vídeo é um resumo de como melhorar o ensino de linguagem a crianças. A aquisição de língua deve ser gradual, baseada na recepção e entendimento de mensagem, desenvolvimento de vocabulário e tentativa de produção de linguagem num ambiente positivo. Por outras palavras, para aprender uma língua, um aluno precisa poder escutar e falar sem ter medo de errar. Há 3 princípios a seguir num currículo de ensino de qualquer língua: consciência, autonomia e autenticidade. Consciência. O aluno e o professor devem entender o que estão a fazer e por que o estão a fazer. Ambos devem estar interessados e também devem refletir nas aulas que tiveram, ou, no caso do professor, na aula que deu. Autonomia. O professor e o aluno devem sentir-se parte do processo de aprendizagem. Então, no caso do aluno, por exemplo, pode-se dar 2 opções em termos da atividade em que estão a fazer. No caso do professor, o professor deve ter acesso a recursos de como pode introduzir a mesma aula de formas diferentes. Daí o professor tem escolha em dar aula de tal forma que se sinta confortável e competente. Autenticidade. O ensino da língua deve refletir o uso da língua. O português é um bom exemplo. Muitas das vezes, da forma que aprendemos português, não é a forma em que usamos o português, principalmente em Moçambique, porque os nossos livros estão direcionados ao português de Portugal, mas nós não falamos assim. Então, tendo estes 3 princípios em conta, na escola e em casa, quando se pensa em atividades, considerar o próximo. Primeiro, a qualidade é mais importante que a quantidade. Sim, é necessário ter consistência, mas é melhor para a criança ou pelo aluno ter uma experiência autêntica do que repetitiva. Por exemplo, uma brincadeira em que se apresenta um novo conceito ou uma nova palavra será mais eficaz do que uma ficha que força o aluno a repetir a mesma palavra 100 vezes. A qualidade da interação é determinada pelo acesso da criança ou do aluno. O que isso quer dizer? O contexto e a familiaridade são importantes. Se estiver a dar uma aula em inglês sobre comida, por exemplo, se fala de dumplings, para a criança pode ser um bocadinho mais difícil de entender, porque dumplings pode ser algo que não é comum em Moçambique. Mas se na aula incluem exemplos que falam sobre feijoada, por exemplo, então a criança tem um ponto de referência e que pode fazer uma conexão sobre o que está a aprender. Terceiro, o aluno precisa de acreditar na sua habilidade. Se o aluno pensa que a atividade é difícil, raramente vai tentar interagir com essa atividade. Quarto, o aluno deve processar a informação cognitivamente e socialmente. O que isso quer dizer? É importante a criança entender o uso da palavra, mas também é importante poder usar de forma social. A criança quer saber sobre o verbo substantivo, comparativo, do tio e do sei lá o que é isso. Isso não tem nada a dizer. Mas a criança quer saber dizer ao amigo: o meu carinho é melhor que o teu. A minha boneca é mais bonita que a tua. E por fim, prática de várias formas. Variedade é muito importante. Por exemplo, hoje introduz-se um conceito ou uma palavra através de uma história. Amanhã uma brincadeira, depois da manhã uma música, depois da manhã uma atividade. Então vai-se criando variedade, assim cria-se repetição e tal como disse mais cedo, parece mais então uma brincadeira e não só repetitividade. Então, a ideia destes vídeos é serem curtos e rápidos para poder usar como referência em qualquer momento. Hoje ficamos por aqui. Deixe um comentário, uma pergunta ou um like para ajudar a minha página. E se tiver alguma dúvida ou alguma questão que quiser que eu aborde, é só dizer. E lembre-se, ensina-se na escola, mas educa-se em casa.